No primeiro vídeo da série, nós falamos sobre a entrevista de Jacques Le Goff ao jornal La Nation, fizemos uma pequena resenha e buscamos enfatizar aquele assunto em que Le Goff ele aborda a questão da mulher na Idade Média. A repórter, né, ela faz uma série de perguntas a Le Goff, ele aborda uma série de tópicos no tocante da Idade Média. E a certa altura se pergunta como era a situação da mulher na Idade Média. E Le Goff ele é invasivo, ele apresenta 3 respostas, né? Primeiro ele diz que a Idade Média foi uma época de promoção da mulher. Depois ele reforça a afirmação dizendo que essa Idade Média masculina, a mulher ela era respeitada, as prostitutas eram bem tratadas e até acontecia de que elas fossem desposadas, e que aconteciam também na Idade Média das mulheres aprenderem a ler e escrever. E depois, para reforçar e não gerar dúvidas, ele diz que a Idade Média foi uma época de promoção da mulher, que mesmo que as pessoas em outras correntes, pessoas vinculadas a ideologias de gênero, a historiografia de gênero venha dizer e tentar desclassificar a Idade Média e colocá-la como uma época de misoginia, uma época que os homens seriam misóginos, os homens medievais teriam uma espécie de aversão à mulher. Le Goff ele vai dizer que as pessoas dizem isso, né? Muitos historiadores dizem isso, mas que na verdade é que a Idade Média se tratou de uma época de promoção da mulher. E que o homem medieval não era tão misógino como se pressupõe, como determinados grupos ideólogos de gêneros pressupõem. Então hoje, nesse canal, nesse vídeo, nós vamos tratar de algumas mulheres partindo desse princípio, dessa tríade: mulher respeitada, mulher bem tratada e mulheres que leem e escrevem. Nós vamos abordar aqui algumas mulheres da alta e da baixa Idade Média que impunham respeito, de mulheres que eram bem tratadas e que sabiam ler e escrever. Então a gente começa essa série hoje com a Clotilde de Borgonha, ou era uma princesa burgúndia, e que se tornou, se tornou a rainha dos francos e que foi canonizada pela Igreja Católica. Você está no meu canal Marxismo não é História, seja bem-vindo, rola a vinheta. Como foi dito numa resenha, uma síntese da entrevista de Le Goff ao La Nation em 12 de outubro de 2005, nós vamos trabalhar com as questões das mulheres que Le Goff aponta serem bem tratadas, respeitadas, que leem e escrevem, ou que liam e escreviam na Idade Média. Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar de uma mulher específica, né, que era uma rainha, uma princesa que depois se tornou rainha. Trata-se de Clotilde de Borgonha, ou Santa Clotilde, porque ela foi canonizada pela Igreja. Primeiro a gente tem que falar o seguinte, reforçar aquilo que Le Goff, ele trata, sobre a questão das mulheres bem tratadas, as que leem e escrevem, respeitadas. Primeiro, ele vai seguir um raciocínio que não é único. Existe uma gama de historiadores que também tratam desses assuntos e que vão dizer mais ou menos essa mesma coisa, essa mesma linha de raciocínio. Nós temos, para Ricardo da Costa, que é o medievalista brasileiro e professor aqui da UFES, ele entende que as mulheres eram o termômetro do mundo. Naquela época eram as mulheres que davam as diretrizes do mundo, o termômetro. Graças a elas, os sentimentos mais sublimes, ou seja, os mais generosos, os mais ternos, esse tipo de sentimento era transmitido aos homens. Ele cita também um outro historiador, Peter Brown, que é autor de um livro chamado Corpo e Sociedade, de 1988, se eu não me engano, onde esse historiador ele vai afirmar que o cristianismo se expandiu na Europa graças ao fervor feminino. Então eles atrelam a fé cristã ao próprio fervor do cristianismo. E Ricardo da Costa ele vai citar uma série de mulheres, de influência de mulheres dentro dessa propagação do cristianismo, desde do cristianismo primitivo, ou seja, e também da antiguidade tardia,
como também na Alta Idade Média. Então ele vai citar um monte, e inclusive rainhas bárbaras da Alta Idade Média, que vão influenciar os seus maridos, pagãos e bárbaros, a se converterem ao cristianismo. Como é o caso da mulher que nós vamos tratar hoje aqui, que é a Santa Clotilde, ou Clotilde de Borgonha, que é uma princesa burgúndia que se casou com Clovis, rei dos francos. A dama, ela acaba se convertendo ao cristianismo, né? Ela tem vários filhos, convence seu marido a batizar os seus filhos. Um dos filhos, ele morre logo depois de batizado, e aí há uma divergência, há uma discussão entre Clovis, os deuses pagãos de Clovis, com Clotilde, porque ele diz que se não fosse o deus de Clotilde, que era fraco, o filho dele não teria morrido, porque antes ele tinha se arrependido de ter deixado com que a criança se batizasse, né? Ele deveria ter consagrado as crianças aos seus deuses pagãos. Mas Clotilde de Borgonha, ela incentiva, ela continua insistente em fazer com que Clovis se converta e vai aderir, ou adira, à fé católica, ao cristianismo. E o que isso tem a ver com... O que isso tem de grande relevância? A relevância está no seguinte, porque para a igreja isso foi importantíssimo, porque no caso, a Península Itálica sofria uma onda de invasões e ataques bárbaros. E dentro desses ataques bárbaros, na Península Itálica, se eu não me engano, tem uma tribo que era dos lombardos, eu tenho que confirmar bem, porque eu não lembro agora de cabeça, mas o fato é que uma série de tribos e bárbaras atacavam e saqueavam na Península Ibérica, e isso colocava em ameaça os estados pontifícios. Então, uma vez que os francos eles passam a professar a fé cristã, a fé católica, eles vão se tornar os protetores da igreja. Então, eles vão aqueles que vão proteger as igrejas. E mesmo já na época de pagã, do próprio pai de Clovis, Childerico, já havia, assim, eles eram pagãos, mas eles ainda tinham uma boa relação com os clérigos com os clérigos católicos, e ainda fazia algumas proteções, protegia o clero, etc. Mas essa conversão de Clovis, ela vai ser fundamental para que se consolide a posição da igreja entre os bárbaros. Ou seja, o recado que se dá para os outros povos, visigodos, alamanos, etc., é que o Deus dos francos, uma vez que o rei se converte ao cristianismo, o Deus cristão, ele é mais poderoso do que os outros reis, os outros deuses pagãos desses povos bárbaros. Então, nesse aspecto religioso, a importância se dá aí. Já no espectro político e ideológico, isso vai reforçar essa persuasão de que Santa Clotilde, ela vai reforçar a ideia da associação do Regnum Francorum ao Império Romano. A gente sabe que os francos, eles não gostavam dos romanos, a relação não era amistosa, e na verdade a relação era recíproca, né, porque os romanos também abominavam os francos, eram povos bárbaros, e povos bárbaros que sempre causaram problemas para o Império, desde que se estabeleceram na Gália. Então já havia já desde a época de Meroveu já uma série de problemas entre o Império com os francos. Mas a gente sabe também que Childerico vai ser aquele que vai se aproveitar do estado debilitado do Império Romano, da ineficiência do Império para combater essa onda de invasões bárbaras nas fronteiras, que Childerico vai fazer o quê? Vai selar um acordo vantajoso com os romanos. Então, nesse acordo consistia em quê? Esse acordo consistia em que os francos eles iriam combater ao lado dos romanos e expulsar as outras ondas, os outros povos invasores, os outros bárbaros invasores. Só que Childerico se aproveitava daquele espaço vazio deixado pelos bárbaros invasores, e ele ia ocupando a área com seus francos, e aí ele iria ocupando espaço. E os romanos inertes e ineficientes, já debilitados, eles já não tinham muito como ir contra isso, até porque precisavam dos francos para deter os outros bárbaros, então acabavam consentindo com isso. Então, mas acontece que essa convivência, que não tanto amistosa, entre os romanos e os francos, foi gerando uma hibridização, foi fazendo com que os francos acabassem assimilando e tornassem assim alguns costumes dos romanos. E aí
gradativamente foi se formulando uma associação entre o batismo de Clovis, que é graças à conversão de Clotilde, ao de Constantino, que se converteu ao cristianismo, o imperador Constantino, imperador romano, que se converteu ao cristianismo sob a influência de Santa Helena. Então, havia, a partir do batismo de Clovis, começou a surgir essas associações entre o novo Regnum Francorum com o Império Romano. Então, Clovis foi sendo associado a Constantino e Clotilde a Santa Helena, a Santa Clotilde, a Santa Helena, mãe de Constantino. E com esse fascínio dos romanos pela cultura grega, também aconteceu o seguinte: Virgílio ele acaba associando a origem dos romanos aos troianos na Eneida. O que acontece? Quando os francos eles se tornam cristãos e se institui o Regnum Francorum, começa-se a costurar, a associar, fazer-se uma relação entre os francos e também a esses povos troianos, como os romanos, assim como fizeram os romanos, né? Então, os francos eles vão buscar a sua genealogia na mesma Eneida de Virgílio, em que se apresentaram como os descendentes de Heitor. Então, se os romanos eles são os descendentes dos troianos, os francos eles vão se apresentar como os descendentes de Heitor, que também é troiano. Então, há de certa forma, um parentesco entre os romanos e francos, segundo essa lógica. Então, porque a gente pensa, se os romanos tiveram o direito de reivindicar uma descendência troiana, os francos entendem que podem fazer o mesmo. E ao reforçar o mito troiano da genealogia merovingia, que fica as suas origens, no caso Francião, né, que é o filho lendário de Heitor, os reis da França eles vinculam o seu povo já na antiguidade, antes mesmo dos romanos. Então ainda tem essa questão ideológica, né, e que o batismo de Clovis ele vai propiciar, né, a influência de Clotilde. Então, a influência de Clotilde ela ganha mais relevância também no sentido de reforçar essa associação ideológica entre os francos e os romanos, principalmente quando se sabe também que Clovis decidiu aderir ao cristianismo dentro de campos de batalha, assim, como Constantino. Na porta aqui. Aqui não. Ou seja, quando Constantino, em prantos, ele vai dirigir uma prece ao deus de Clotilde, prometendo se converter ao cristianismo, caso ele saia vencedor do combate contra os alamanos, naquele episódio que ficou conhecido como a Batalha de Tobiacã, em 496 d.C., sem querer, ele acaba sendo associado ao rei Constantino, ao imperador Constantino, porque na batalha da Ponte Milvia, onde ele recebe no seu sonho, né, o suposto sonho, no seu sonho ele recebe uma visita de um anjo que apresenta para ele uma cruz e diz que com esse sinal vencerás. Então faz-se uma associação é feita entre Clovis e Constantino, e que tudo isso por conta da simples influência da rainha Clotilde em batizá-lo, em convertê-lo ao cristianismo. E aí o que acontece? No Ocidente, em todo o Ocidente, Clovis foi intitulado como o único rei católico e segundo Constantino. Então ele era uma espécie de segundo Constantino. Havia o imperador Constantino que deu privilégios, que instituiu a liberdade do culto cristão à igreja, mas havia o rei Clovis, o rei dos francos, que vai instituir, que vai fazer com que esse culto, essa religião seja oficializada, seja espalhada por todos os povos bárbaros da Europa, que se consolida a religião católica dentro do Ocidente. E segundo Le Goff, Clovis é considerado desde a Idade Média como o verdadeiro fundador da França. Então, muita gente, muito historiador, muita gente atribui a Clovis o título de fundador da França. Inclusive existe uma lenda sobre as monarquias francesas, sobre o reino francês, né, o Regnum Francorum, que um anjo teria aparecido a Clovis, né, com 3 flores de lis, e teria dito a ele que essas flores de lis seriam o símbolo do reino, o símbolo da monarquia francesa. E que de fato depois, né,
esse símbolo, essas 3 flores de lis, eles perduraram durante as bandeiras francesas durante todo o antigo regime e só foram serem abolidos com a Revolução Francesa em 1789 e a composição da nova bandeira tricolor francesa. Então, se Clovis ele é considerado por muitos o fundador da França, Santa Clotilde poderia ser considerada a cofundadora? Ademais, a gente talvez possa não saber responder, mas a gente pode entender que sem a influência de Clotilde, provavelmente a consolidação da França enquanto reino, enquanto uma nação unificada, ficaria na especulação. Ou seja, poderia ocorrer rapidamente, poderia ocorrer tardiamente, ou de uma gama de processos mais complexos, mais complicados, ou talvez não ocorrer como um reino, não surgiu um reino e como a França, né? Então, uma série de outros condatos ou outros países menores poderiam ocorrer ali, ou a França poderia ser anexada ao Império Alemão, ou Reich Alemão, ou sei lá, poderia ocorrer uma série de eventos prováveis e não haver a França sendo consolidada como reino, né? Então, a influência de Clotilde, né, dentro de todas essas situações narradas aqui, a gente já coloca que em várias situações, em várias ocasiões em que a mulher é respeitada. Ou seja, Clovis dá ouvido à sua mulher. Clotilde, ela vai ter influência dentro da corte. O que ela fala, ela tem homens e servos que os respeitam. Então, partindo dessas premissas, a gente pode entender Legoff. Quando ele diz que existiam mulheres respeitadas na Idade Média, existiam as rainhas, mas as rainhas da Alta Idade Média, elas eram só apenas a sombra dos reis. O que subentende-se que não, no caso de Clotilde pelo menos não, porque Clotilde ela influenciou o seu marido, que era rei, a tomar uma outra posição, né, assumir uma nova religião, e dentro dessa nova religião outras janelas se abriram, outras possibilidades se abriram. Propiciou a consolidação do reino, consolidou-se a propagação da fé cristã, propiciou títulos a Clovis como o rei católico, como o segundo Constantino. Houve associação de Clovis, do rei da França, com Constantino, que era o imperador romano. Então, houve a associação através da genealogia dos reis da França e do Império Romano. Então, houve uma série de situações e de ocasiões e que ocorreram simplesmente porque Clovis deu ouvido à sua esposa, ouviu o conselho da sua esposa, da sua rainha, e então abraçou a fé cristã e aderiu ao cristianismo. Então, nos próximos vídeos, a gente vai dar continuidade a essa listagem, né, de mulheres respeitadas na Idade Média. E a gente vai buscar não só rainhas, porque não foram só rainhas, existiram monjas, abadesas, religiosas, e tantas outras mulheres, né, que dentro da Idade Média tiveram vez e voz. E a gente vai tratar de todas elas aqui. Na verdade, eu queria fazer um resumo dentro do que foi da influência de Clotilde, e acabou saindo um vídeo de mais ou menos 15, 20 minutos, né? Na verdade, eu queria compilar, falar de duas mulheres, duas rainhas dentro de um vídeo, e acabou que só de Clotilde saiu esse montante considerado. Então eu achei por bem, não, ao invés de colocar 2 ou 3 rainhas dentro de um vídeo só, falar de uma de cada vez, apesar de demorar mais, de ter mais vídeos, de dar mais trabalho, mas acho que seria mais interessante. Então, até a próxima. A gente vai falar de outras mulheres respeitadas na Idade Média nos vídeos subsequentes. Até a próxima, fiquem com Deus e uma boa semana a todos.